Seja bem-vindo ao Corações e Mentes. Corações e Mentes é um programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. E neste mês, o mês de maio, além de ser o mês das mães, também é o Maio Laranja, que trata de um assunto que é um tanto quanto escondido, mas que está vindo à tona, e cada vez mais, que é a questão do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E, lamentavelmente, graças aos impactos que as crianças sofrem e os adolescentes e que sofrem para o resto da sua vida, né? Eles são impactados naquela faixa etária, mas ficam pagando o ônus disso para o resto da vida. Então, cada vez é mais que isso ocorre. A pergunta que não quer calar: será que isso sempre houve? Creio eu que sim. Porém, hoje, com a liberdade que a gente vive, há uma denúncia, né? Antigamente, eu acho que não se denunciava tanto quanto hoje, né? Então, para isso que nós estamos hoje aqui, para conversar com a doutora Valérie Kreutz, nossa colega pediatra, especializada em saúde da família. Eu sou psiquiatra com mestrado em saúde da família. Então, gostaria que a Valérie falasse para nós o que caracteriza o abuso sexual contra as crianças e adolescentes. Boa tarde, Ricardo. Muito feliz de estar aqui hoje e falar sobre um assunto tão difícil, mas que a gente precisa falar, né? Ele não é fácil para ninguém, nem no meio médico. Mas muitas vezes o pediatra pode ser aquela pessoa que vai desconfiar e que vai, às vezes, salvar a vida de uma criança e modificar a vida de uma criança. E então a gente tem que conversar bastante sobre esse assunto. Trazendo na linha do tempo, a gente tem que lembrar que no século XIV, século XV, a questão da infância, da proteção da criança era bem diferente. Crianças eram vistos, principalmente crianças de rua, eram vistos quase como se não fossem ninguém, não fossem um ser, um cidadão. Nas navegações era frequente levarem crianças de rua para fazer trabalhos braçais e até sexuais para os marinheiros, tá? E à medida que nós, enquanto civilização, a gente evoluiu, e isso caracteriza também o processo civilizatório de um país, a gente foi reconhecendo na criança já um cidadão em formação, a sua individualidade, a sua necessidade de proteção para poder dar o melhor de si no seu desenvolvimento. E a gente pode até, inclusive, falar em medir o grau de civilidade de um país, de uma comunidade, diretamente relacionado ao grau de proteção e de apoio que dá a uma criança ao seu desenvolvimento, né? Então, acho que o Brasil evoluiu muito ao longo dos anos, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos ainda muitas crianças em situação de risco, né? Tem questões culturais de várias civilizações. A gente deve lembrar nos anos 80, por exemplo, que a gente tinha determinados programas de televisão onde se via muito apelo à sexualização da criança. Nós tínhamos menininhas com sainha curtinha, com não sei o quê, como se fossem mini adultos, né? Dançando de uma maneira, né, que imita um adulto, em que a criança nem sabe exatamente o que está fazendo. Então, essa noção de proteção à criança, ela começou nos últimos anos a aparecer mais, que criança tem que ser criança, ela não é um mini adulto, ela não tem que se vestir como a mini mãe, como a mini modelo, né, como a mini atriz, não, ela tem que ser criança, né, e respeitada e protegida, né? Aí, dentro disso, a gente vê que a sociedade tem criado mecanismos que a gente pode fazer denúncia, mas, ao longo do tempo, muitas vezes as pessoas se constrangem e não pense que até no próprio meio médico, às vezes, isso é difícil. Muitas vezes, dentro do consultório pediatra, ele pode ter até uma leve desconfiança de alguma coisa e fica aquela coisa, mas se eu falo no assunto, vão ficar brabo, não vão voltar mais. Tem várias coisas que podem fazer a gente pensar em abuso, né? E a gente pode discutir isso aí ao longo do programa. Pois é. Então, além do abuso físico, existem outras formas de violência sexual que precisam ser reconhecidas. Como é que tu consegue reconhecer isso?
Tu reconheces principalmente pelo comportamento da criança. Né? Isso é uma coisa que sempre me atraiu em pediatria. Né? Criança geralmente não finge. Né? Ela está escrito nela, muitas vezes. A gente sabe também, de maneira geral, são crianças alvo de predadores, principalmente crianças mais quietas, crianças que não se comunicam tanto, crianças porque quem escolhe uma criança para ser alvo da sua ação, ele geralmente vai escolher uma criança que ele tem a maior chance de dominar, de coagir. Então, a gente tem que ficar muito de olho na comunicação, ensinar nossas crianças a se comunicarem, a se expressarem, para poder pegar os primeiros sinais disso, que pode ser de várias maneiras. Inclusive, por exemplo, dentro de um time de determinado esporte, nós termos um treinador que tenha mania, por exemplo, de falar, de gritar com a criança, de ficar sozinho com a criança para querer treinar, de comportamentos que não deveriam acontecer. Então, a criança tem que ter liberdade com algum adulto para poder falar isso. E muitas vezes pais que não têm tempo ou pais que educam de uma maneira um pouco mais agressiva vão deixar de observar isso na criança. Então, isso é um ponto bem importante. E o que é mais lamentável, a maioria desses crimes, vamos deixar bem claro isso aqui como crime, eles não ocorrem com estranhos na rua. Lamentavelmente, a maioria desses crimes ocorre dentro das próprias famílias. É verdade, é verdade. Né? A gente ainda associa isso, né, Ricardo? Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás teve uma menina dentro do determinado supermercado de Porto Alegre, em que se pegou pelas câmeras um estranho passando e tocando a menina de maneira inadequada. Isso é raridade. Na verdade, é exatamente como tu estás falando. Na verdade, muitas vezes é alguém do círculo da pessoa, e muitas vezes alguém da família. Não quer dizer que seja sempre, né? Mas muitas vezes pode ser alguém da família. Então, a observação, os comportamentos inadequados, alertar a criança que as partes íntimas dela são dela, né? Conversar com a criança. E a criança é muito engraçada, porque cada idade ela vai ter questionamento. Tu não precisa ir além, mas tu pode falar de uma maneira lúdica, em que ela entenda, e se tu não consegue, pedir ajuda para o pediatra, pedir ajuda para a psicóloga, né? As escolas também têm tentado trazer isto, porque muitas vezes nós temos uma figura que era uma figura para proteger e dar amor, e às vezes é essa figura que está abusando, né? Eu lembro de casos do passado em que a gente tinha a figura de vô, por exemplo, que os pais faleceram, o vô estava criando e abusava das duas filhinhas, foi tirado e, na época, por falta de opção e por acharem que estaria melhor, mandaram para o vô novamente as crianças e de novo aconteceu o abuso. E isso é um exemplo de milhões de histórias, né? De forma geral, o abusador, em termos de estatística, a maioria das vezes é homem, mas não quer dizer que não tenha mulheres também abusadoras. Também existe. Exatamente. Tá? E às vezes também acontece de adolescentes serem abusadores. Às vezes, por terem sido abusados, repetem o padrão. Então, isso também a gente tem que lembrar quando a gente mistura faixas etárias diferentes, tá? São situações que... E hoje, por exemplo, dentro do próprio SUS, às vezes a gente vê hospitais em Porto Alegre que tu tem um nenê e um adolescente do lado. Não deveria isso acontecer, né? A gente vê alas, inclusive hoje, a gente fez uma fiscalização recentemente em determinado hospital, e tu vê alas disso acontecendo. Isso não deveria acontecer, nós deveríamos ter por faixa etária. Não que não vá acontecer na mesma faixa etária, mas é bem diferente uma criança pequenininha com um adolescente do lado junto. Não dá. Né? Então, a gente tem que ficar muito alerta para mudanças súbitas de comportamento. Né? Quando uma criança muda subitamente, quando ela regride, uma criança de 4, 5, 6 anos, de repente começa a fazer xixi na cama sem razão nenhuma, xixi de dia, começa a ficar agressiva. Constipações intestinais. Também, começa a beijo na boca, por exemplo. Pega um coleguinha e começa a querer beijar na boca, do nada, né? Não quer dizer que toda criança que tenta vai ser, mas é um conjunto em que a gente olha... Ficam mais sexualizadas quando não era comum naquela faixa Exatamente. etária. E, infelizmente, eu vejo ainda que as pessoas, às vezes, acham normal uma criança fazer... Não sei se tu te lembra dessa história da dança da garrafa. Isso. Tá? Uma criança fazer a dança da garrafa.
Não é. É assim, ó, cada coisa na sua faixa etária. Para te ter um ato sexual, tu tem que estar dono do teu corpo, dono das emoções, saber dizer quando quer dizer não ou dizer sim. E uma criança não tem essas condições. Então, essa é a razão por que se protege a criança, para ela poder crescer, para poder exercer todas as suas funções biológicas, psicológicas, sociais, dona disso. E quando isso acontece, é como se a gente parasse esse crescimento. Né? Aquele crescimento que poderia ser um crescimento pujante, contribuir para a sociedade, ele parou e vai se traduzir em forma, às vezes, de doenças ou de comportamentos doentios, onde a gente tem abusados que se tornam abusadores, muitas vezes. Né? É bem comum. Bem E comum. quais são os efeitos emocionais e psicológicos mais frequentes em crianças e adolescentes vítimas de abuso? O primeiro deles, bem conhecido, é a baixa autoestima. Né? Pode se desenvolver em adultos de baixa autoestima, inseguros, né? Tendência à depressão, né? Não se valorizarem, muitas vezes irem até para uma vida promíscua. Não quer dizer que todos vão, quer dizer, por isso temos terapia, temos ajuda, e tem pessoas, às vezes, que têm recursos internos, reconhecem isso e conseguem, mas, de uma maneira geral, a gente pode ver algumas pessoas acabarem tendo todo esse tipo de problema por terem sido vítima de abuso e, às vezes, até nem terem esse conhecimento racional de que aquilo que aconteceu na sua infância foi abuso. Eu tive pacientes que descobriram isso em terapia ou conversando, às vezes até através dos próprios filhos que tiveram aula sobre isso e descobriram, aquele tio que me botava no colo, que fazia aquela massagem, era um abuso. Né? Eu vi relatos disso ao longo da vida. Então, é muito importante falar sobre isso. Isso não é fazer mimimi, isso não é fazer exagero, isso é algo que nos mostra o quão civilizado nós somos. Né? E muitas vezes o abuso, ele tem um efeito na família inteira. Às vezes são pessoas que estão no meio de nós e que aparentemente são pessoas bem integradas à sociedade, os abusadores. Às vezes ele está muito bem integrado, é pai de família, uma pessoa que contribui na família. E muitas vezes tu descobre alguma coisa, vem um filho, vem alguém, um neto, e denuncia aquilo, e as pessoas ficam contra aquela pessoa. Quando, na verdade, nós deveríamos, para aí, vamos investigar isso, vamos ver o que está acontecendo, vamos fazer uma avaliação. Vocês devem lembrar esse caso recente em Imbé, que teve do homem, aquele que pegou a criança e fez um buraco, e colocou a criança dentro para abusar sexualmente, provavelmente matar a criança, né? Quantos casos a gente tem por aí, principalmente de uma classe menos favorecida socioeconomicamente, que às vezes não vem à tona? Não quer dizer que a gente não tenha em classes que tenham mais dinheiro. Não, às vezes até pior, porque disfarçam mais. E em situações até de poder, né? Tem denúncias contra um presidente da Nicarágua, que está no poder até hoje, da própria enteada, né? Que era vítima de abuso. E sendo que, às vezes, essa vítima ela é induzida pelas próprias mães, né? E aquelas mães que usam as filhas para fazer comércio, né? Por exemplo, no Nordeste existe o turismo sexual, né? Bem comum. E, além disso, agora o turismo sexual pela internet. Verdade. A venda de imagens, né, de crianças para pedófilos. É verdade. Que formam grupos, né? E vendem essas imagens, vendem para o mundo inteiro. Não, isso cada vez está mais frequente, a gente sabe disso, porque com a questão da internet, essas coisas explodiram, né? Mas, ao mesmo tempo, tem se feito forças-tarefas internacionais para investigar. As empresas também têm feito em cima de compliance, onde eles aleatoriamente olham computadores de funcionários e muitas empresas pegam arquivos de imagens de pedofilia fortes, às vezes dentro do próprio trabalho, tá? De pessoas que tu nunca imaginaria, né? Então, eu acho que tá sendo feita uma força muito grande. Mas a doença existe, é uma doença também. A pedofilia é um crime e doença ao mesmo tempo. Mas eu acho que é mais, né? Da pessoa abusada que não foi tratada corretamente.
Muitas vezes tem que ser e essa tratado. pessoa foi abusada e muitas vezes ela se torna, como já tinha citado, um E se abusador. torna um abusador. E esses impactos, eles podem se manifestar imediatamente ou só aparecem anos depois? Não, pode ser imediato e pode ser anos depois. Mas geralmente ele já vai dar sintomas desde o começo. Alguma coisa a gente vai mudar. A gente já vai ver uma mudança de comportamento, principalmente para quem está atento. Professores, por exemplo, devem ver isso na sala de aula. Muitas vezes um aluno que ia bem e tal, de repente começa a ir mal, começa a ficar arredio, ou começa a ficar agressivo, ou começa a se cortar. Bom, falar em se Autoagressão. autoagressão. Falar em se cortar. Todo adolescente que se corta foi abusado? Não, né? A gente Não. sabe que tem outras coisas no meio. A gente tem hoje, dentro desse problema da internet, uma questão que está entrando dentro da casa dos adolescentes e às vezes até por imitação. Nós temos essa questão da depressão, da falta de envolvimento da comunidade. Isso também é algo que mudou. Hoje a comunidade está dentro de um computador. Ela não está mais assim de tu chegar no final do dia e ir na casa do teu vizinho, tomar um chimarrão, conversar, as crianças brincarem juntos. Não, cada um vai para o seu celular, para o seu computador e aí as coisas ficam mais tempo escondidas às vezes. E então a gente tem que pensar mais e ir mais atrás disso. Exatamente. E quais são os sinais no comportamento ou no corpo que podem indicar que uma criança ou adolescente está sendo vítima de abuso? A primeira coisa, como eu tinha comentado, crianças que já tinham domínio vesical e fecal, de repente começam a fazer xixi nas calças, sem razão nenhuma, começam a fazer cocô nas calças, tá? Crianças começam a não quererem, às vezes, nem tomar banho, não quererem ser abraçadas, mudam, começam a se cortar, a se machucar, começam a ficar agressivas. Então, são comportamentos que a gente tem que chamar atenção, chamar muita atenção. Algo está errado. Tá, e como os pais, os educadores e os profissionais de saúde podem identificar esses sinais sem expor ainda mais a criança? Existe uma maneira lúdica, né? A gente pode, por brinquedos, brincar com a criança. O brinquedo fala muito do que está acontecendo com a criança. Eu ir para o chão, pegar uma boneca e deixar a criança montar a brincadeira, ela vai me dizer. Dificilmente uma criança não diz. Se tu montar essa linha de confiança. Desenhos também são uma maneira que a criança vai dizer. Ela vai desenhar coisas e tu vai avaliar. Então, essas são maneiras de ver que algo está errado. Tentar, se eu, por exemplo, como professora, desconfio de alguma coisa, abordar a família. O que está acontecendo? Está tendo alguma... Às vezes tem uma separação do pai e da mãe, pode ser o problema, nem ser um abuso, pode ser uma questão de separação, mas entender o que está acontecendo e acompanhar. Agora, quando eu vejo refratariedade naquela família, e tu tocaste num assunto importante, que às vezes a mãe, ela é conivente, ou o cônjuge é conivente, geralmente, né, nesses casos, quando o pai é o abusador, porque muitas vezes também por uma situação de poder. Uma mãe que não tem uma autonomia econômica, que se sente Deixa eu te contar uma história. Uhum. Uma vez eu fui chamado para prestar apoio para uma criança que a mãe descobriu e bancou uma denúncia contra o próprio pai dela, ou seja, o avô da criança. Só que esse avô era uma pessoa proeminente na sociedade, era uma autoridade, e além dele ser uma autoridade, ele era muro de arrimo daquela família. Toda aquela família vivia às custas dos salários daquele avô. Então, o que aconteceu? Toda a família ficou contra ela, toda a família. Porque dependia dele. Porque dependia do pai, avô, no caso. E denunciaram ela que ela estaria... Inventando. Não, estaria acabando com a família como um todo. Como dizendo assim, deixa assim, encobre. E ela bancou. Tá, e aí a criança tinha que depor em juízo contra aquele avô. E aí eu tive a incumbência como psiquiatra para preparar essa criança para isso. E eu te juro que eu não tinha a mínima ideia de como fazer isso. Eu não sabia como fazer. E criança, eu não sou psiquiatra infantil, né? Era no setor público e eu que tinha que resolver. Então, eu comecei a jogar futebol dentro de
um recinto menor do que esse aqui com a criança. E essa criança me dava nas canelas, assim. Eu já sou um pouquinho tanto quanto idoso. Acho que ele me identificava com aquela figura. Mas eu fui aos poucos, aí eu brincava de vareta com ele. Tu foi ganhando confiança dele. Isso. E aí ele atirava as varetas, sabe aquele jogo de vareta? Agressividade. Agressividade. Tá. Aí foi indo. E aí um dia ele me disse assim, eu estou pronto para depor contra o meu avô. Ah. Aí eu disse para ele, então eu fiz a tua cabeça. Ele disse, não, tu montou a minha cabeça. Porque eu estava com a minha cabeça quebrada. Que idade ele tinha? Ele era um menino, uma criança. Que coisa. Tu vê então, como as crianças nos surpreendem. E tudo isso, sabe por que começou? Porque nós estávamos fazendo um monta-cabeça, né? O nome daquele jogo. Quebra-cabeça? Quebra-cabeça. E aí eu disse assim, conseguimos concluir o quebra-cabeça? E ele disse, não é quebra-cabeça, é monta-cabeça. Porque tu montou a minha cabeça. Que amor. Essa é uma das grandes gratificações que eu tenho da minha vida. Que bom. Que bom. E é isso aí, tu ganhaste a confiança dele. É isso que é o principal, é a gente deixar que vem e não apressar, não botar palavras na criança. Porque também a gente tem outra coisa que a gente está vivendo, tá, gente, em tempos de judicialização. Eu, como pediatra, já tive que várias vezes fazer relatório em casos de separação, etc. E já tive casos com falsas acusações também. Né? E isso é algo que um cônjuge tem que pensar muito antes, porque isso faz um mal para a criança enorme. Depois de várias variações, se descobriu que não existia nada disso. Então, né? E estraga tudo um caso como esse, quando a gente precisa ser alerta sobre as coisas verdadeiras. Então, a gente nunca minimizar, nunca partir do princípio que não é verdade aquilo. Deixar a criança demonstrar, fazer uma relação de confiança e, se tiver dúvida, denunciar. Existe o número 100, que é um disque denúncia, para esses casos mesmo de abuso, tá? Ele funciona 24 horas por dia. A gente tem um serviço maravilhoso aqui em Porto Alegre, dentro do Hospital Getúlio Vargas, tá? Que é o CRAI, onde eu tenho a delegacia civil, junto com especialistas, com médicos, psicólogos, que atendem vítimas de violência e vítimas de abuso sexual, entrando a pedofilia junto também. Então, assim, nós não temos desculpa por que não fazer isto, né? Tá, e como é que a família, quais os caminhos que a família deve traçar e procurar ajuda? E muitas vezes a família depende dessas pessoas. E elas vão ter que ter coragem. É verdade, depende e vai ter que ter coragem. Vai ter que ter coragem, porque será que o teu filho vale aquele apoio econômico que tu está recebendo? A vida do teu filho? E aí vem aquilo que tu disseste, que às vezes situações desesperadoras econômicas, como a gente já viu em algumas regiões do Nordeste no passado, em que se vendiam filhos, etc. E aí vem a função do poder público garantindo programas sociais para que isso não aconteça também, para que não seja a única fonte de renda dessa família, né? Então, mas individualmente, falando individualmente para essas famílias que identificarem isso, tendo um abusador que é o provedor econômico, nós temos que lembrar disso. Isto é algo que vai danificar esse filho para sempre, para sempre. Então, a gente tem que ter a coragem de cortar esse ciclo, porque isso é um ciclo muitas vezes. Às vezes, o abusado se torna abusador, abusa, aquele abusado de novo. E tem nós estamos falando agora da pedofilia especificamente, mas tem abusos em termos de violência física. Não é abuso sexual, mas violências físicas, pais violentos, etc., né? E sempre lembrar comportamentos inadequados de adultos com crianças, carícias íntimas. Tudo isso aí a gente tem que poder falar quando se sente desconfortável, até para a própria pessoa. Existe um ditado que diz que para ter um filho basta um homem e uma mulher, né? Um casal, não necessariamente, mas um casal para gerar aquele filho. Mas para fazer ele crescer, nós precisamos de uma comunidade inteira. Né? Então, nós precisamos de toda a comunidade envolvida. E isso passa por tudo. Isso passa também por nós termos lazer adequado, nós temos áreas para as crianças brincarem, para poder ser supervisionadas na brincadeira. Passa por tudo isso. Especificamente, de que forma podemos falar sobre proteção e autocuidado com crianças pequenas sem assustá-las?
Primeiro, temos que conversar sobre a questão das partes íntimas, que pode ser de maneira lúdica, como eu disse, na bonequinha. Tem livros que abordam de acordo com a idade também. Essas partes íntimas são tuas, só tu que vai tocar, a mamãe quando limpar. Né? Esse tipo de conversa a gente faz. Tem livrinhos lúdicos sobre isso que a gente pode escolher. Assim como tem um livrinho que treina para fazer cocô direitinho, tem os livros também que também ajudam. E esse tipo de conversa. Não expor a criança. Não precisa ficar ali trocando a fralda dela na frente de todo mundo, tá? Vai no banheiro. Hoje todos os banheiros têm trocadores. Vai no banheiro, troca ela ali. Respeita a criança. Quando a criança está chorando, está com alguma dor, fez algo errado, não chama a atenção dela em público. Por quê? Porque isso diminui a segurança dessa criança. Porque ela foi chamada a atenção em público, gritaram com ela. Então, uma vez que alguém faça alguma coisa, ela vai ter medo de falar para esse pai ou para essa mãe. Porque eles vão brigar, vão expô-la em público. Então, quando a gente vai conversar com a criança, vai ter que educar sobre algum assunto, vai ter que chamar a atenção, que se faça separado, descendo no nível de olho dela, conversando com ela. A criança está aprendendo, ela vai errar. Isso também, apesar de não ser o assunto direto da questão da pedofilia, indiretamente eu estou promovendo que ela é respeitada. Eu respeito o sentimento dela. Ela está chorando, berrando, eu acho que é uma bobagem, eu não vou sacudir ela e gritar, não tem por que tu gritar. Eu tenho que respeitar. Ela está chorando por alguma razão. Tem que saber por quê, né? Ela está chorando por alguma... Eu posso até chamar bobice, posso achar que é uma manha, posso achar... Cada criança, assim como cada adulto, responde diferente. Pois é. E a gente tem notado que muitas vezes os pais trabalham, as avós trabalham. Exatamente. E as crianças rede, né? ficam mais, às vezes, na escola. A escola de tempo integral, quando se tem isso disponível, né? E que papel a escola tem nessa educação preventiva? Importantíssimo, tá? Então, tem que ter práticas dentro da escola para garantir que isso também não aconteça, né? Lugares com boa visibilidade, uso de câmeras, né? As câmeras, claro, respeitando a questão da privacidade, supervisão das pessoas que estão trabalhando com criança o tempo todo, né? Quantas vezes a gente vê programas de pais que botaram câmeras, quer dizer, câmeras escondidas, e descobre que sua criança era maltratada numa creche, numa escola, né? Observar o comportamento da criança, a criança não quer nunca ir para a creche. É normal aquele período de adaptação. Toda criança tem um período de adaptação, que não gosta, mas geralmente, depois que ela gosta, ela quer, ela pede para ir, ela se sente bem quando chega lá. Aquela criança que nunca se adaptou, que tem medo, que não fala às vezes sobre o que aconteceu lá dentro, abre o olho, tem algo errado. Né? Agressividades, escolinha que não deixa o pai interagir, conversar, o pai e a mãe vai lá e passam uma preocupação, eles não dão a mínima bola, não respondem. Abre o olho, essa não é uma escola boa para crianças. Eu diria, vou ter a pretensão de, como psiquiatra, dizer que não existe criança normal que não seja alegre. Criança normal é criança alegre. Criança que não é alegre, não está alegre, alguma coisa está errada. Não, tu tem razão. Tu sabe que tem até em pediatria tem, por exemplo, crianças com imunodeficiência. É uma criança que, quando não é diagnosticada e tratada a tempo, muitas vezes é uma criança triste. A gente vê isso, ela tem alguma coisa errada, ela tá? tem dor. Tem. Então, assim, o normal é a criança ser feliz. Né? É o normal. Agora, a gente tem que lembrar que a criança é uma esponjinha, ela é uma esponjinha da família. Uma família disfuncional pode gerar crianças disfuncionais, né? Então, é sempre importante. Então, aonde tem situação de abuso, aonde tem alguma coisa errada, a criança vai mostrar no seu rostinho, ela é diferente. Ela vai ter uma relação diferente com os coleguinhas também, tá? Então, isso é bem importante. Qual a mensagem que você deixaria neste Maio Laranja para quem deseja proteger nossas crianças e adolescentes, mas ainda tem dúvidas sobre como agir? Não tenha medo, tá? Converse sobre o assunto. Um pediatra está examinando uma criança, vê algum sinal que desconfie, fale com aquele progenitor que trouxe a criança, pergunte diretamente, olha, tem alguma chance da criança estar sendo abusada, alguma coisa assim? Quando tu tem dúvida, né? Porque se tu não tem dúvida, tu vê que tem, tu já vai para denúncia. Tô falando no momento que tu não tem, tu tá em alguma dúvida por alguma razão, tá? Fale diretamente, né? E aborde e fique de olho. Eu quero ver ela de novo daqui a 15 dias. Conversa mais com a criança, vê o que tem. Eu diria que os pais têm que olharem mais os seus filhos. Sem dúvida. Olharem o seu corpo.
Sem dúvida. Eu sou voluntário lá do Pão dos Pobres. Então, eu ia lá dar palestras em pleno janeiro, um calor, e as primeiras filas das minhas palestras sempre enchia de crianças, todas enroupadas. Mas um calor danado, porque elas estavam com tanta roupa. Eu disse para elas, remanga essas roupas aí. Não, ninguém queria remangar as roupas. Todos adolescentes. Hematomas. Todas com autoescoriações, autoagressões, né? Que é muito comum isso, né? Então é o seguinte, a gente tem que olhar o corpo dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Sim. Olhar, ver como é que tá os membros inferiores, todo o corpo. Tem que olhar. Deixa eu ver aqui. É verdade, é verdade. O problema é quando os próprios progenitores são abusadores, né? Aí tu tem os outros profissionais, que aí tu tem o professor, tu tem o pediatra, tu tem a técnica de enfermagem que foi fazer a vacina lá no posto, ele ouviu alguma coisa. Então, não se desconfiar. Existe a denúncia, existe o número 100, que é um canal oficial, tá? A gente tem outros também, a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas o número 100 ele funciona 24 horas por dia e a gente deve denunciar, porque não é brincadeira para o futuro dessa criança, né? E ela pode ser salva, e a gente tem essa história, né, do menino Bernardo. Vocês lembram disso? Ele pediu ajuda, ali não era um caso de pedofilia, era um caso de violência, tá? Mas pediu ajuda e não teve. Então, muitas vezes, ir para o canal certo, o Disque 100, é um canal certo para denúncia. Então, procure ajuda, denuncie sem cair no denuncismo. Exatamente. Mas olhe as provas, né? Tenha esse cuidado também, né? E quero agradecer, Valérie, essas informações que tu nos trouxe aqui. Achei que o nosso programa foi bastante rico, né? Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que quiser, estamos aí, tá? Ok.